Hoje a conversa é com o Alessandro Fonseca. Como é que você age no teu dia a dia? O que é no teu ponto de vista, como é que é o agir e pensar do profissional hoje? Olha, quando a gente fala de eletrônica, a gente tem que entender um pouco o conceito para aí falar sobre o profissional que o técnico em eletrônica desenvolve. Então a eletrônica ela é uma ciência, né, que estuda as formas de utilizar energia em baixa corrente, utilizando a associação de componentes, né, para entender o circuito, para desenvolver, para consertar, para definir, desenvolver as diversas tarefas que o técnico hoje é desafiado. E a minha vida não é muito diferente das outras pessoas, não. Né? Hoje eu me divido um pouco com a faculdade, que eu preciso estudar para concluir o curso que eu tô no final. Eu tenho um trabalho muito diferenciado na companhia, porque além de pesquisas eu tenho que coordenar o pessoal da assistência técnica, eu tenho que atender os usuários que estão com demandas, eu tenho que saber avaliar a demanda do meu cliente lá na ponta, porque às vezes o cara está com uma produção parada e ele está com uma máquina parada, então eu tenho que identificar quem eu tenho que pular essa fila de certa forma para poder atender o usuário rapidamente, para a produção não ficar parada e a gente tentar, vamos dizer, de uma forma recuperar a produção. Mas os trabalhos eles são muito variados, a eletrônica ela é muito vasta, você pega a parte analógica, ela tem um nicho específico, dentro desse nicho tem vários outros outras coisas. Aí você vai para a área de som, você tem a área profissional, você tem a área automotiva, você vai para a área da indústria também, tem a parte de servo, drives, acionamentos, tem a parte lógica de programação, de CPU, tem a parte da automação, tem a parte elétrica. Então, a parte da comunicação hoje de todos os periféricos e a pessoa que quiser encarar certamente vai ter sucesso. As indústrias hoje, esse é o meu sentimento. As indústrias hoje elas são deficientes de mão de obra e eu fui um cara assim que muito abençoado por Deus e tenho muito a agradecer a você, Mauro, que quando eu tinha 6 anos me levou lá uma caixa lá cheia de bugiganga e eu peguei aquilo e me maravilhei com aquilo e fiquei muito curioso e comecei a montar as coisas e aí veio a era das revistas, depois dos cursos e hoje, graças a Deus, eu sou um profissional bem sucedido, mas ainda com muito a crescer dentro da companhia. A companhia ela é muito grande, né? Eu te considerei no auge, né? Mas tu tem que olhar para esse cenário todo e tu reconhecer ou não reconhecer em algum momento que isso vai acontecer. Sim. Né? Vai acontecer. Dentro dos perfis desses profissionais, qual a faixa que esse profissional poderia atingir em termos de remuneração? Hoje, o salário base do técnico, uma média aí, eu tenho pesquisado aí e eu fico muito atento ao mercado porque eu também preciso fazer indicações e entrevistas para o meu time na companhia. Ele gira algo em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000 um profissional inicial. Depois eu também percebi que os estados eles têm uma média salarial muito diferenciada, né? Por exemplo, São Paulo é o estado que mais paga o salário, fica em torno da faixa de 2,5 o valor médio salarial. Inicial. Não tem uma definição correta porque o que acontece? Depende muito da força de vontade do sujeito e de atrás das coisas, né? Se o cara se envolve, por exemplo, com algum equipamento aí, com valor agregado que tem alguma demanda, o cara certamente vai buscar o objetivo dele muito mais rápido do que ele trabalhar com alguma coisa que de repente não tem um valor agregado tão alto. Só que tudo isso no cenário econômico atual precisa tomar muito cuidado, porque o mercado ele muda muito, né? Então às vezes tu vai focar em alguma coisa e aquilo não é bem o que se espera. Então o negócio é estudar, né? É estudar, ampliar o seu conhecimento de forma que o que vir tu está preparado. Apareceu alguma coisa que
tenha uma etapa de áudio lá, tu vai saber lidar. Apareceu alguma coisa lá de fonte chaveada, tu vai saber lidar. Tá, e quando o sujeito agrega todas essas qualificações, você falou de uma remuneração de um iniciante. À medida que o sujeito agrega experiência e é capaz de resolver uma série de problemas, até onde ele pode chegar? Esse sujeito ele começa a ficar indispensável, porque no mercado de hoje é um pouco difícil você encontrar um profissional pronto. Os prontos já foram todos. Todo mundo quer e existe uma briga constante atrás das pessoas com conhecimento, né? Mas aí até onde ele pode chegar? Não tem limite, Mauro. Não tem limite. Não tem. Tu pode trabalhar como funcionário, ter um negócio terceiro, né? Tu pode ter o teu negócio terceiro e abrir uma filial e atacar um outro nicho de mercado, num outro ramo. Né? Ele só tem que ser esperto de buscar informação, correr atrás, formar parcerias, né? Com empresas que precisam, e o mercado está totalmente aberto, né? Todo mundo precisa. Né? Eu agradeço a Deus todo dia que eu acordo de manhã, porque é uma profissão maravilhosa. Sim. Né? Não tem as pessoas, nem todas elas têm conhecimento, porque o conhecimento ele é muito vasto, é muito amplo, né? Por exemplo, você pega um mercado automobilístico aí, o pessoal que faz quilômetro de arrancada nos finais de semana, é tudo de injeção programável. Aí tu pega o exemplo do Anderson Dick ali de Porto Alegre. O cara fez o trabalho de mestrado dele, ia nas corridas, levava as caixinhas, propaganda no boca a boca. Hoje o cara é uma potência. É o maior fabricante de injeção eletrônica do Brasil. Acho que, se não me engano, a última reportagem que eu vi estava com 250 funcionários aqui em Porto Alegre e 37, eu acho, nos Estados Unidos. Hoje, você chegar numa faculdade de engenharia da computação, onde você tem várias disciplinas, cálculo, outras coisas, às vezes que não são correlacionadas, mas não é eletrônica. Isso te obrigou a ter uma disciplina e uma força de vontade para enfrentar isso, já numa idade um pouco mais avançada, né? Para conseguir ter êxito nessa tua meta também, né? Faculdade não é moleza do ponto de vista... Não é brincadeira, não é brincadeira. E isso tudo somado à vida do dia a dia se torna muito mais difícil. Porque às vezes você está com um problema e você não está com cabeça. E aí as coisas vão se acumulando e daqui a pouco você não consegue dar a volta e tem o dia da prova, tem trabalho para entregar. E você tem que assimilar aquele conteúdo dentro daquele período e nem tudo que precisa ser assimilado é dado em aula. Existe muita extensão. A universidade ela te dá um norte. A informação você tem que ir mais a fundo e buscar. Esse é um aspecto do bacharel, em qualquer área, né? É que você tem informações de todos os segmentos, vamos dizer assim, daquela formação, né? Mas pelo menos isso te dá uma condição hoje, quer dizer, você se forma engenheiro e bacharel e com conhecimento de eletrônica e área de computação, ou seja, não tem mais o que você não possa fazer, nem em termos de atribuição profissional, nem em termos de competência profissional para assumir determinado setor em qualquer uma das áreas, computação ou eletrônica. Essa é a característica do bacharel. É um desafio, né? É um desafio. E não termina, depois disso vem os trabalhos futuros, né? E por aí vai.